Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou trazer para a nossa conversa aqui um assunto que é muito recorrente no escritório e que pode chegar assim a uma situação muito extrema. Eu vou usar um exemplo para facilitar o entendimento, mas antes de tudo, para você que está aqui pela primeira vez, não me conhece ainda, o meu nome é Priscila Gales, eu sou advogada. Aqui no meu canal eu trago conteúdo informativo sobre as minhas áreas de atuação e também trago alguns vídeos que eu compartilho com os colegas da área de profissão, um pouco da minha experiência. Mas vamos então, hoje eu vou responder o que acontece, eu vou explicar o que acontece com a mãe que impede o pai de ver o filho. Antes de mais nada, eu estou usando esse exemplo da mãe que impede o pai de ver o filho, porque é um caso que mais eu trabalho aqui na prática do escritório. Mas tudo que eu vou falar aqui que pode acontecer, também pode acontecer com o pai, tá bom? Então, essas medidas que eu vou falar, tudo que eu vou explicar no vídeo de hoje, aplica-se para a mãe e para o pai. O exemplo que eu vou dar e que ilustra o título do vídeo também, o que acontece com a mãe que impede o pai de ver o filho, é simplesmente com base nos casos que eu trabalho com mais frequência aqui no escritório, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, gente, nós temos que falar da importância, né, da convivência familiar de pai e de mãe com o filho. Isso é inquestionável, né? Por mais que o casal, o pai e a mãe não tenham mais um bom relacionamento, é essencial, é fundamental que eles preservem, né, o direito dos filhos de conviver com o pai e com a mãe. Essa convivência é extremamente importante, inclusive para os vínculos que vão durar a vida toda, né? Vínculos, deixa eu fechar aqui, os laços afetivos, né, que vão trazer consequências aí para uma vida inteira dessa criança. Lógico, então, se o direito de convivência é direito do pai e é direito da mãe, quando um dos dois não consegue exercer esse direito, no nosso exemplo aqui, quando o pai não consegue exercer o direito de convivência, que é o direito de visitação, como muitos conhecem, né, mais comum, isso gera uma frustração para ele, gera uma angústia e acaba, lógico, trazendo aí um afastamento, acarretando, um afastamento entre aquele pai que está sendo impedido de ver o filho e aquela criança. Vamos então a um exemplo, só para vocês conseguirem visualizar melhor. Um casal que namora, não chegou a morar junto, não chegou a estabelecer união estável e acontece da mulher ficar grávida. Esse bebê nasce e a mulher simplesmente não permite a participação do pai. Já desde o parto não convida o pai para participar, não permite que ele participe. E quando a criança nasce, assim continua esse comportamento da mãe, impedindo de que o pai veja o filho, o pai sequer tem notícias do filho. Pode parecer absurdo, mas acontece. E como eu disse, gente, não estamos aqui defendendo somente pais, defendendo somente mães, não. Estou dando um exemplo para que vocês entendam na prática o que é mais comum de acontecer. Mas é possível de o pai também ter atitudes desse jeito, dessa forma, tá? Então, considerando esse exemplo, né, de que a mãe teve o bebê, não permitiu o pai participar, não permitiu o pai ver, não permite sequer que o pai tenha notícia da criança, esse pai, logicamente, vai ser abalado por isso. Ele vai ter uma angústia, ele vai ter ele vai desenvolver, né, um trauma, uma frustração muito grande. E ele pode acionar a justiça para que esse direito de visitação dele seja garantido, esse direito de convivência dele, né, seja garantido. Então, nesse processo judicial, o juiz vai analisar todas as circunstâncias, é claro, mas não havendo nada de muito grave, nada que impeça o pai, nada que proíba o pai de estar com essa criança, o juiz de imediato já vai estabelecer um dia, um horário que o pai vai poder visitar a criança. Se for uma criança muito pequenininha, por exemplo, talvez ele não possa dormir com a criança, talvez ele não possa ficar muito tempo com a criança longe da mãe. Mas ainda que seja passar o dia ali, né, com a criança, o pai tem o direito. Então o juiz vai estabelecer, vai fixar esse dia e essa hora para que esse pai, no nosso exemplo, possa então estar com seu filho. E aí o que vai acontecer? Vamos supor que a mãe ainda assim, com uma ordem judicial, o pai tem direito de pegar a criança todos os sábados, aliás, vamos colocar sábados alternados, né? Que é o que a gente vê mais na prática.
De 15 em 15 dias, o pai tem direito de pegar a criança de manhã e devolver de noite. E aí chega o sábado que o pai tem direito, ele vai lá pegar a criança e a mãe não entrega. A mãe não atende o portão, a mãe não atende o telefone, a mãe fica quietinha lá dentro de casa com a criança e o pai fazer o quê? Vai embora. Próximo sábado acontece a mesma coisa e assim vai. O que a gente vai fazer? O que esse pai tem direito de pedir na justiça? Que medidas que o juiz pode aplicar nessa mãe, né, diante dessa situação, para que ela deixe o pai exercer o direito, que não é só dele, pai. A convivência é direito da criança. É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque não é só uma obrigação do pai porque ele é pai. Não, é um direito da criança criar esse vínculo tanto com a mãe quanto com o pai. Então, o que vai acontecer? Existem medidas diante desse descumprimento aí injustificado da mãe, né, que nunca deixa o pai exercer o direito. Diante disso, existem medidas que o juiz pode autorizar para que essa mãe seja obrigada a entregar a criança ao pai. Vamos falar um pouquinho sobre essas medidas então. Primeiro, lembrando, essas medidas só vão ser aplicadas no caso de descumprimento injustificado. Por exemplo, essa mãe, no sábado que ela deveria entregar a criança para o filho, ela teve um problema de saúde, ela precisou sair correndo para o médico e não estava lá na casa no horário de entregar a criança. Isso é um descumprimento justificado. Ela vai mostrar que ela estava impedida porque ela teve que ir ao hospital, etc. É diferente do descumprimento injustificado. Ela não entregou porque ela não quis, porque ela acha que ele não é um bom pai, que ela acha que a criança não vai ficar bem com ele, enfim. Somente o descumprimento injustificado que vai gerar a aplicação dessas medidas que eu vou falar agora. Então, começa numa ordem de escadinha, digamos assim. Primeiro vão ser aplicadas as medidas mais leves. E se elas não resolverem, partimos para as medidas mais pesadas, mais drásticas. Primeiro de tudo, então, tem a possibilidade da advertência. O juiz pode advertir essa mãe de que ela está tendo um comportamento, inadequado e que se ela continuar assim, outras medidas mais graves extremas poderão ser adotadas. Então, a advertência é uma das medidas. Não resolveu? Partimos para a multa. A multa já é muito utilizada, tem dado um resultado, mais eficiente do que a advertência, porque pesa no bolso. E pesou no bolso, as pessoas não gostam, Então, a mãe não entregou o filho várias vezes, foi advertida, continuou não entregando, continuou dificultando, saindo de casa, escondendo a criança, não atendendo as ligações. O que o pai vai fazer? Pedir ao juiz que coloque uma multa. Essa multa por cada vez que o pai for lá no dia dele, pegar a criança e a mãe não entregar, multa. Essa multa vai levar em consideração alguns fatores. Primeiro, a situação econômica de quem vai pagar, no nosso exemplo, a mãe. Então, se ela for uma mãe super rica, vamos dar esse exemplo, a multa vai ser muito mais alta. E também essa multa, ela tem que ser, não pode ser um valor irrisório. Não pode ser um valor que para a mãe tanto faz, tanto fez. Ela prefere pagar do que deixar o pai pegar a criança. Não, tem que ser um valor que realmente force o cumprimento, do direito de visita, do alvará, por exemplo, de convivência, que é um documento que a gente leva lá no dia que vai pegar a criança, Então, deixa eu só colocar a minha colinha aqui. Então, essa multa ela tem que ser num valor suficiente para realmente obrigar a mãe a entregar a criança para o pai. Para que serve a multa? Além de sentir no bolso, as pessoas costumam só tomar atitude quando pesa no bolso, a multa também tem o caráter educativo, que é educar o pai, tanto aquele que está ali no processo, o pai e a mãe que estão de fato no processo, quanto os pais de toda a sociedade, para que eles entendam que o comportamento está inadequado e que eles entendam que tem que existir, aquele equilíbrio, aquela igualdade entre pai e mãe e não façam mais isso. É como se fosse um puxão de orelha, financeiramente, que atinge financeiramente os pais, para que eles aprendam que aquela é um comportamento errado e não repitam. E para que mostre aos pais que estão de fora também que se eles fizerem a mesma coisa, vão ser repreendidos da mesma forma. E um objetivo da multa também é impedir que a situação complique ainda mais e crie danos até na própria criança. Então, a multa ela tem o objetivo de barrar a piora da situação, ou seja, não partir para outras medidas, não permitir que a situação continue dessa forma e traga até danos para a própria criança.
Então vamos lá. Além da multa, vamos supor que nem a multa deu jeito, que aplicou a multa, a mãe não está cumprindo, não entrega a criança. Tem mais medidas? Tem. A mais drástica de todas é a busca e apreensão. A grosso modo, é quando a criança é retirada da mãe à força, porque ela não, atendeu aí aos anteriores ordenamentos aí de um juiz, as ordens de um magistrado, com base nessa situação toda que ela vem criando, que ela vem praticando aí em desfavor do pai e do seu filho também, que tem o direito, como eu já expliquei. Então, a busca e apreensão, ela é a medida assim das mais drásticas, porque é muito traumático também para todas as partes, né? Mas a própria criança vai sentir na pele aquele ato, que é muito agressivo. Um oficial de justiça, força policial, vão chegar e vão pegar a criança e vão entregar para o pai. Isso é muito ruim. Na prática mesmo, quando se cumpre uma busca e apreensão, a casa da pessoa pode ser arrombada se ela não abrir a porta, a criança é retirada, como eu falei, à força, pode chorar, vai chorar certamente. Então, é uma medida que traz assim um tumulto muito maior e pode atingir a criança, tem mais chance de atingir e traumatizar a criança, né? Aí muita gente fala que absurdo, tirar o filho da mãe para entregar para o pai, sendo que a criança nem conhece ele mais. Por exemplo, uma situação que esse pai e essa mãe aí, estavam nesse litígio e o pai ficou meses aí sem ver a criança. Mas não foi porque ele quis. Então, tirar a criança, como as pessoas falam, tá tirando a criança para dar para um pai que ela nem conhece, não é bem assim. Está garantindo a essa criança o direito que ela tem de saber que ela tem um pai, de conviver com esse pai e desse pai também poder prestar para o seu filho tudo aquilo que ele tem de melhor. Então, numa cultura assim muito machista, onde só a mãe tinha direito sobre o filho, onde só a mãe cuidava, a gente precisa acabar com isso e mostrar que não, que pai e mãe tem esse equilíbrio, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter maturidade suficiente para conseguir ensinar ao seu filho. Até porque uma criança vivendo num ambiente completamente desequilibrado desse, pai e mãe brigando o tempo inteiro, certamente ela vai carregar aí algum trauma para o futuro. Então, os pais precisam ter maturidade, já deixo aí a dica. Vamos finalizar, então. Última medida que pode ser aplicada também é o crime de desobediência. O juiz deu a ordem para aquela mãe entregar a criança e ela descumpriu e reiteradas vezes continua descumprindo. Pode, então, ser aberto um procedimento para que ela responda por crime de desobediência. Sim, crime mesmo. E com as penalidades previstas na legislação criminal. Então, gente, é super importante que vocês, pais e mães que estão assistindo, entendam que o filho não é propriedade nem de um nem de outro. Vocês precisam ter maturidade suficiente para educar, para ensinar essa criança as coisas boas, e não passar para ela traumas enfim, todo o desgaste aí de um processo litigioso só porque um não quer dar o braço a torcer, não quer reconhecer o direito do outro. Então, espero ter esclarecido vocês com essas informações de hoje. Sigam aí os comentários, quem quiser deixar algum comentário, quem quiser aí compartilhar esse vídeo com algum pai, alguma mãe que precisa dessas informações, eu agradeço e até a próxima.